Imagine um dia que mudaria a vida de todos, um dia como qualquer outro, até que tudo mudou. A alegria de uma família, o sorriso de uma criança. Mas em um piscar de olhos tudo se desvaneceu. Uma história real de mistério e angústia começou a se desdobrar. Esta é a jornada de Rui Pedro Teixeira Mendonça, um garoto cujo destino permanece envolto em enigmas. Ninguém jamais imaginaria o que aconteceria naquela tarde fatídica. É um amor inesgotável. Eu amo até o infinito. Até à eternidade? Até à eternidade, sempre. Espera por ele até à eternidade? Espero por ele até morrer. E só não queria morrer sem saber dele. Bem-vindos ao canal Crônicas Criminais. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e desafios intrigantes, este é o lugar certo para você. Bem-vindo a mais um vídeo cheio de enigmas sinistros e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Se você adora desvendar casos intrigantes e mergulhar em narrativas misteriosas, não perca tempo e junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos mistérios que vamos explorar juntos a partir de agora. E é claro, se puder dar aquele like logo no início do vídeo, saiba que isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdo envolvente para vocês. Vamos mergulhar de cabeça em mais uma jornada intrigante. Vamos lá! Imagine presenciar alguém que você ama profundamente saindo de casa em um dia aparentemente comum e, de repente, essa pessoa desaparece sem deixar rastros. Anos se passam e a única vislumbre que se tem dela é em fóruns obscuros da internet. Essa é a história verídica de Rui Pedro Teixeira Mendonça, um garoto português de apenas 11 anos, cujo desaparecimento ainda permanece envolto em mistério. O relato se inicia em 4 de março de 1998, na tranquila vila de Lousada, no Porto, Portugal. A família Teixeira Mendonça desfrutava de uma vida confortável, composta por Manuel Mendonça, Filomena Teixeira e seus 2 filhos, Pedro, com 11 anos à época, e Karina, com 9. Contudo, tudo mudou abruptamente em uma tarde de quarta-feira. Rui decidiu aproveitar a pausa entre o almoço e a escola para andar de bicicleta. Ele tinha o desejo de sair com Afonso Dias, um amigo próximo e conhecido da família, então com 21 anos. A diferença de idade entre eles chamou a atenção. Afinal, não é comum que uma criança de 11 anos compartilhe seu tempo com um adulto 10 anos mais velho. Afonso era familiar para a família e frequentava a casa dos Teixeira Mendonça. Embora fosse reconhecido por sua condição financeira modesta e comportamento um tanto infantil para sua idade. Havia relatos de que Afonso tinha se conectado a Rui após tirar sua carteira de motorista em uma autoescola administrada por Filomena, mãe de Rui. A partir de então, os dois desenvolveram uma amizade. No dia em questão, Rui solicitou a permissão de sua mãe para sair com Afonso. Porém, Filomena recusou, sugerindo que ele permanecesse nas proximidades. Assim, Rui dirigiu-se a um terreno tranquilo atrás do escritório da mãe, local onde comumente brincava com outras crianças da vila. Contudo, mais tarde, por volta das 18 horas, a mãe recebeu uma ligação da escola informando que Rui não tinha comparecido às aulas naquele dia. Diante dessa notícia, ela ficou completamente atordoada, pois essa era uma situação inédita. Ela imediatamente partiu em busca do filho. Diante do impasse, ela alertou amigos e vizinhos, iniciando uma busca desesperada. Em pouco tempo, um vizinho relatou ter encontrado a bicicleta de Rui abandonada em um canteiro de grama alta, aproximadamente 1 hora após o garoto ter conversado com sua mãe. O aspecto intrigante é que a bicicleta parecia ter sido colocada ali com a intenção de permanecer oculta. Diante desse achado, a família acionou a polícia, que, de acordo com relatos, não demonstrou grande interesse no caso em vários momentos. As buscas por Rui estenderam-se durante a madrugada e, no dia seguinte, as autoridades declararam oficialmente o menino como desaparecido. Diante da situação, a família encontrava-se em profundo desespero, sem saber ao certo como agir, a não ser recorrer a interrogar Afonso Dias. Conforme relatos policiais, durante o interrogatório,
Afonso apresentava um comportamento peculiar. Inicialmente, ele demonstrou estar surpreso ao saber do desaparecimento do garoto. Em resposta, falou com certa calma, negando ter conhecimento do ocorrido e afirmando que não via o garoto há um dia. Contudo, as demais crianças brincando nas proximidades foram interrogadas e revelaram ter avistado Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou próximo. O motorista desse carro era Afonso Dias. Diversas outras pessoas também confirmaram ter testemunhado a mesma cena. Investigações subsequentes revelaram que o veículo em questão era, de fato, um Fiat Uno preto, pertencente ao irmão de Afonso. Alguns informantes alegaram que Afonso possivelmente havia pegado emprestado o carro para a inspeção anual do governo, embora não houvesse provas concretas desse compromisso. Outro depoimento surgiu quando, por todos serem considerados suspeitos, o avô de Rui, Pedro, interpelou Afonso imediatamente após sair da delegacia. Ofereceu uma soma considerável de dinheiro em troca da verdade sobre o paradeiro do neto. Nesse instante, Afonso chorou e admitiu não saber, mas sugeriu que, para encontrarem Rui, fechassem todas as fronteiras. Essa declaração levantou suspeitas de que o garoto poderia estar sendo levado para fora do país. A situação agravou-se com o testemunho de João André Mendonça, primo de Rui. João André relatou à polícia que Afonso havia convidado ele e Rui para um encontro de carro com uma prostituta dias antes do desaparecimento. Porém, João André não conseguiu participar porque sua mãe não permitiu. Ele também mencionou que não sabia se Rui havia sido levado ao local. Além disso, João André afirmou que, desde o início do caso, vinha sendo ameaçado por Afonso para não revelar essas informações. O clima tornou-se ainda mais tenso quando, enquanto João André estava prestando depoimento à polícia, Afonso manifestou-se de maneira agitada, ordenando-o a calar a boca e não se intrometer. Tais indícios apontavam para a possível conexão de Afonso com o incidente e a existência de segredos mais profundos. Nesse ponto, os familiares já estavam enfrentando pensamentos terríveis, como sequestro e assassinato. De forma abrupta, suas vidas foram transformadas em um pesadelo avassalador. Mesmo diante dos relatos contra Afonso, ele foi liberado pela delegacia como se nada tivesse ocorrido, dado que as autoridades encararam o caso como um simples desaparecimento, considerando que Rui poderia ter se perdido e reapareceria. Essa perspectiva foi adotada devido à falta de pistas concretas, mas para a família, esse enfoque foi negligente, já que eles estavam determinados a não descansar até encontrar seu filho. Naturalmente, o caso logo atraiu a atenção pública, já que o desaparecimento de crianças era uma ocorrência rara na região. Consequentemente, com a divulgação da história na TV e nos jornais, várias pessoas também afirmaram possuir informações sobre Rui. Algumas delas ligaram, assegurando ter visto o garoto em diversos locais, embora nenhum desses relatos tenha fornecido evidência concreta. Inclusive, chegaram a enviar um vídeo alegando mostrar Rui em um hotel na Espanha, mas não houve confirmação da veracidade do conteúdo. Entretanto, um relato especialmente marcante veio de uma ligação específica que Filomena recebeu. Do outro lado da linha, uma criança com a voz idêntica à de Rui gritava e clamava incessantemente por sua mãe. A chamada não durou muito, uma vez que alguém a encerrou abruptamente. Apesar disso, para Filomena, foi o suficiente para ter certeza de que aquela era a voz de seu filho. Embora as autoridades encarregadas do caso tenham enfrentado dificuldades em rastrear essa ligação, essa situação frustrante desencadeou uma série de eventos. A família de Rui ficou cada vez mais desanimada e começou a expressar publicamente sua insatisfação com a postura das autoridades portuguesas. Cerca de um mês após o desaparecimento do menino, um jornalista em férias na Disneyland Paris capturou um momento intrigante. Enquanto sua família desfrutava de um passeio no brinquedo do Pinóquio, o jornalista notou um menino com notável semelhança com Rui, sentado atrás dele. Ao lado do menino estava um homem calvo, usando uma jaqueta vermelha. Apesar da análise da fotografia,
as conclusões definitivas permaneceram evasivas e a incerteza continuou a envolver o destino de Rui. Entretanto, o cenário mudou drasticamente em 1º de setembro do mesmo ano, quando a polícia dos Estados Unidos descobriu uma extensa rede internacional de pornografia infantil chamada Wonderland Club. Essa comunidade secreta e restrita trocava arquivos de crianças envolvidas em situações sexuais, ainda em uma época em que a Deep Web, como a conhecemos, não existia. A adesão ao grupo exigia recomendação e a contribuição de 10.000 arquivos, o que tornava essa realidade horrível ainda mais inacreditável. A operação resultou no confisco de centenas de milhares de arquivos, retratando mais de 1.200 crianças exploradas. Nesse sombrio cenário, imagens de Rui e um vídeo explícito que o mostrava sendo abusado por diversos indivíduos emergiram. A confirmação veio através de uma análise utilizando um programa de mapeamento facial para reconhecer sua identidade. Essa descoberta devastadora obrigou a família a enfrentar a terrível verdade. Rui estava de fato nas imagens. O caso tomou uma reviravolta sinistra, com muitos acreditando que o destino de Rui havia sido trágico, especialmente pelo aumento da exposição do caso. Como resultado, o ímpeto das investigações das autoridades nacionais diminuiu ainda mais. No entanto, mesmo com os desafios, a família de Rui não abandonou a busca. Em 2006, eles optaram por contratar investigadores particulares, na esperança de finalmente obter respostas. Com uma mistura de esforços próprios e pressão pública, pistas significativas foram reunidas, apontando para Afonso como o principal suspeito. O desenrolar dos eventos levou a um julgamento em 2011, onde mais de 50 testemunhas foram convocadas, incluindo Alcina Dias, cuja identidade permaneceu protegida. Alcina compartilhou um testemunho vital, relatando um encontro com Afonso no dia do crime. Ela estava trabalhando na estrada quando testemunhou Afonso chegando com Rui em seu carro. O relato de Alcina revelou uma situação aterradora, onde Afonso aparentemente tentou pagar por serviços sexuais envolvendo o garoto. No entanto, Rui estava claramente em agonia, o que levou Afonso a levá-lo para um lugar mais isolado, fingindo uma situação para permitir que Rui partisse. Testemunhos adicionais de testemunhas oculares corroboraram a história de Alcina, incluindo o relato da irmã mais nova de Rui, que afirmou que Afonso havia tirado fotos dela e do irmão 1 ano antes do desaparecimento. Esse conjunto de evidências, no entanto, não foi suficiente para garantir uma condenação. Apesar disso, a família persistiu e, finalmente, em 2014, Afonso foi indiciado por rapto agravado e recebeu uma sentença de prisão de mais de 3 anos. Ainda assim, a justiça considerou que as provas eram insuficientes para ligar Afonso ao desaparecimento de Rui. Antes de sua prisão, Afonso concedeu uma entrevista na televisão, sustentando sua inocência, e afirmou que, se pudesse voltar atrás, nunca teria se envolvido com a família Teixeira Mendonça. Ele argumentou que sua própria vida estava sendo destruída pelo caso. No entanto, em 2015, Afonso foi detido e cumpriu apenas 2 anos de prisão devido ao bom comportamento. Em 2018, surgiram filmagens de um homem que se assemelhava a Rui, mas foi identificado como um morador de rua. Em 2019, a justiça declarou a morte presumida de Rui, encerrando oficialmente a busca. Mesmo assim, a mãe de Rui mantém um quarto dedicado a ele e continua a honrar sua memória. Em uma carta emotiva no jornal Terras do Vale do Souza, ela expressa seu amor e espera por um reencontro em algum lugar além do tempo. E assim concluímos mais um mergulho fascinante nas sombras do mundo dos crimes e mistérios. Se você ficou intrigado com as reviravoltas, os enigmas e as narrativas envolventes que exploramos aqui no canal Crônicas Criminais, não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada contínua. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhum episódio eletrizante que está por vir. Cada caso, cada detalhe minuciosamente investigado, depende do seu apoio para continuar acontecendo. Deixe seu like,
porque isso é o que nos motiva a continuar trazendo para você conteúdo de qualidade e investigações meticulosas. Comentários também são essenciais. Compartilhe suas teorias, opiniões e ideias. Sua participação torna essa comunidade ainda mais rica e cheia de energia para desvendar os maiores enigmas criminais. Lembre-se, produzir vídeos tão envolventes como esse é um desafio, mas com o seu apoio, podemos continuar a explorar as histórias que mexem com nossos instintos investigativos. Então, não perca tempo. Se você ainda não é parte dessa comunidade apaixonada por mistérios e crimes intrigantes, clique no botão de inscrição, ative as notificações e deixe sua marca nos comentários e likes. Juntos, desvendaremos os segredos mais complexos do submundo criminal. Até o próximo vídeo, detetives.